Decida-se, o caminho para o sucesso, de David Wedey. Tradução, UBK Publishing House. Narração, Alexandre Reutt. Livro original publicado pela editora UBK Publishing House. Minha história. Como comecei a escrever este livro? Fiquei fascinado em investigar os fatores que envolvem tomadas de decisão há 10 anos, por razões que explicarei mais à frente. Em 1988, abri uma empresa chamada Agency Assessments International, AAI, e, antes disso, já havia trabalhado por 20 anos com publicidade. O principal negócio da AAI, que felizmente ainda dá frutos, é aconselhar os publicitários, no nosso caso, majoritariamente grandes corporações globais, de modo que possam obter desempenho máximo de suas agências de publicidade e comunicação. Ganho a vida dessa forma, ajudando grandes empresas a tomar decisões importantes em uma área-chave, marketing e publicidade. Meus parceiros e eu tivemos o privilégio de ver as agências de publicidade mais talentosas do mundo usarem toda a sua criatividade para conquistar contas de vários milhões de libras, depois de travarem batalhas titânicas. Para facilitar esse processo, desenvolvemos critérios e subcritérios sofisticados e toda uma gama de sistemas de pontuação. E para a decisão final, usamos variações de lógica, emoção, evidência e química. O interesse no tema surgiu durante as inúmeras ocasiões em que organizei pitches ao redor do mundo e em que compareci tanto a apresentações de agências quanto a reuniões subsequentes de seleção. Tem sido imensuravelmente fascinante ver a maneira como as agências decidem agir de acordo com uma estratégia ou outra. E, da mesma forma, ver clientes decidindo qual será sua nova agência. A experiência me abriu os olhos. O ano de 1992, o ano da minha epifania de decisões, foi muito significativo na minha vida pessoal, como explicarei em breve. Talvez esse seja o momento de compartilhar com vocês alguns detalhes. Começando com o que eu chamo de primeira jornada. A primeira jornada de todos é uma viagem de aprendizagem. Ela vai do momento em que se aprende a engatinhar até o ponto em que alguém o contrata por causa do que você sabe e do valor que pode acrescentar. A minha primeira jornada levou pouco mais de 30 anos. Começou nas Midlands Ocidentais, onde nasci, pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1944. Mudei-me para Oxford, onde fui criado e educado. E depois fui para Lisboa, no início da Contra-Revolução Portuguesa, em novembro de 1975. Estudei política na Universidade de Oxford, de maneira formal e acadêmica, e em Lisboa, não tão academicamente. Também estudei filosofia e economia, o que veio a calhar mais tarde. Depois de passar 3 anos fascinantes no campo de pesquisa em marketing na AC Nielsen Company, descobrindo o motivo pelo qual algumas empresas e marcas são vencedoras, enquanto outras não são, fui persuadido a entrar no cruel, ousado e impetuoso mundo da publicidade. Com isso, trabalhei em agências ao redor do mundo por 20 anos, tentando encontrar soluções criativas para os problemas dos clientes. Comecei em uma agência chamada Pritchard Wood and Partners, PWP, em Londres. Era 1988, no final da era Mad Men. A PWP era uma agência muito criativa, propriedade da gigante norte-americana Interpublic. Foi ali que o planejamento de contas foi inventado por Stanley Pollitt. Eu substituí um homem chamado Frank Lowe como executivo de contas para uma marca de desinfetantes. Isso aconteceu depois de um ano traumático tentando manter nossos antigos clientes depois que Pollitt, o diretor criativo norte-americano Gabe Massini e o homem que havia me contratado, Martin Boss, saíram da empresa para formar a lendária companhia Boss, Massini, Pollitt. Anos depois, fomos fundidos à companhia Irwin-Wasey, também de propriedade da Interpublic. A fusão foi boa para mim. Entrei para a empresa em 1969 como gerente de contas com apenas 1 ano de experiência em publicidade. O novo presidente, Dennis Reader, convidou-me para ser seu assistente pessoal com a missão de promover a agência.
4 anos mais tarde, eu já era diretor do conselho com um histórico de clientes como British Leyland, Cadbury, Carnation, The Sunday Telegraph e Unilever. Coincidentemente, a Oasis foi a agência para a qual, anos depois, Frank, agora Sir Frank Lowe, se voltou para colocar a Lowe Howard Spink no rumo certo, tornando-a a mais criativa de todas as agências globais. Depois da minha primeira aventura no exterior, na Oasis de Madrid e Valência, e de passar um ano hospedado no Ritz em Madrid, divulgando a marca de sucos de laranja Hispânia em toda a Europa, fui transferido para a empresa irmã McCann Erickson, para gerenciar a joint venture em Portugal. O meu antecessor tinha saído para tocar piano no bar frequentado pela maioria dos seus antigos clientes. Eu aprendi português e muitas coisas sobre como atrair clientes. Meu aniversário de 30 anos, uma festa na costa do Estoril, onde morávamos, aconteceu quase exatamente um ano após a minha chegada a Lisboa. Na manhã seguinte, minha ressaca foi interrompida pela Revolução dos Cravos. Lembro-me muito bem dessa data emblemática, 25 de abril de 1974, o dia em que os tanques dominaram as ruas de Lisboa. Aprendi muito com a Revolução, como sobreviver, como manter um negócio funcionando em circunstâncias muito difíceis e, o que é mais importante, como tomar uma decisão após outra sob pressão. Meu conhecimento em português melhorou drasticamente ao ponto de poder cantar, em momentos privados, claro, as canções revolucionárias. Mesmo assim, foi divertido. Desfrutar de um dos climas mais amenos do mundo, golfe, uma boa vida social, beber vinhos excelentes, comer bacalhau e ouvir fado. Fui transferido para Kuala Lumpur, KL, Malásia, em novembro de 1975, para gerir o negócio local da McCann. A jornada de aprendizagem tinha acabado e a segunda jornada havia começado. Eu chamo esse segundo momento de colocando o aprendizado em uso. Não que eu tenha parado de aprender, isso nunca acontece. Mas o segundo trabalho de gestão de agência é definitivamente o momento de começar a colocar o aprendizado em prática. Eu amei a Malásia. É um ótimo lugar para se viver. Quente, tropical, apaixonante e muito diferente de qualquer outro lugar onde estive antes. A Ásia já estava se tornando a parte mais dinâmica do mundo. Assim, depois de ser encostado na parede em Portugal pelas circunstâncias adversas, foi emocionante trabalhar em um país onde todos os indicadores econômicos eram positivos, enquanto os preços do petróleo, da borracha, do óleo de palma e dos minerais subiam absurdamente. A vida no escritório também era estimulante. Tínhamos uma mistura talentosa de expatriados e malaios, e a maioria dos nossos clientes internacionais estava enviando seus prodígios para o Sudeste Asiático. Depois de 3 anos fantásticos em Kuala Lumpur, regressei ao Reino Unido em 1978 como diretor executivo adjunto de Harrison McCann. Um ano depois, fui convidado a deixar o mundo da Interpublic, depois de 11 anos, para dirigir uma grande agência local, a Lloyds. A Londres de 1979, com Thatcher eleita primeira-ministra, era um lugar muito diferente da cidade que eu tinha deixado em 1973, quando a semana tinha só 3 dias úteis. Medida adotada no Reino Unido para conservar eletricidade, que estava escassa devido à crise do petróleo dos anos 1973 e 1974. Os orçamentos estavam subindo, a criatividade pulsava, e descobri que minha experiência no exterior era inestimável. Depois de 2 anos na Lloyds, fiz o que todos os publicitários sonham. Fundei minha própria agência, a Wathay Scott Pocock, WSP, com Stuart Pocock e Gavin Scott. A WSP tinha escritórios da moda em uma área privada em Pimlico. Foi uma época boa. Tínhamos uma ótima equipe de quase 40 pessoas. Conquistamos grandes clientes, incluindo Honda Cars, Loctite, White & Mackay, Rothmans e Oral-B. Desenvolvemos algo como uma especialidade em produtos de viagem e lazer, o que era interessante.
Eventualmente, aproveitamos o apelo comercial que pequenas agências criativas têm e vendemos o nosso negócio a um grupo com agências de publicidade e recrutamento em todo o país. Durante 18 meses, trabalhei para os novos proprietários como presidente de negócios em Londres e como diretor principal do conselho. Adorava dirigir o Jaguar da empresa e o fato de que minha casa não estava em risco como garantia pessoal, mas odiava que me dissessem o que fazer. Suponho que minha eventual saída era inevitável, o que aconteceu depois de uma discussão épica com o CEO do grupo no melhor hotel de Glasgow. Devolvi o Jaguar e planejei férias de verão. Era 1988 e eu não tinha tido mais de 3 semanas de folga do trabalho desde que eu havia deixado a universidade 20 anos antes. Bem, aquelas férias nunca aconteceram. Na primeira segunda-feira livre da minha nova vida, Ben Allen telefonou. Ele era diretor-geral de um banco que eu tinha tentado obter como cliente, sem sucesso, 2 anos antes. Ele disse: "Liguei para o escritório, David, e me disseram que você estava em casa. Preciso falar com você porque demitimos a nossa agência e eu disse à direção que vamos nomear sua agência sem considerar qualquer outra proposta." Expliquei a Ben o que tinha acontecido e que eu já não tinha mais uma agência. Ben disse: "Isso é um grande problema. Como podemos resolver?" Disse-lhe também que era um problema para mim, mas ofereci-me para encontrá-lo naquele mesmo dia e dar-lhe todos os conselhos e ajuda que pudesse. A reunião demorou 1 hora, mas trabalhei com ele durante 5 meses, pois havia concordado em ajudá-lo a encontrar uma nova agência. Assim, nasceu a Agency Assessments International, AAI. A segunda jornada continuou ao longo dos anos de construção da AAI, até julho de 2002. Esse foi o mês em que Safi, minha filha caçula, sofreu um acidente muito sério de equitação. Ela ficou em coma por 1 mês, depois permaneceu internada por um longo tempo, sem nenhuma esperança definitiva de recuperação. A vida simplesmente parou para toda a família. Não fui ao escritório durante semanas. A minha equipe lidou com isso de uma forma incrível. A história tem um final feliz. Safi se recuperou completamente. E tive tempo para pensar. Comecei a ver a vida de outro jeito. Era o momento de começar a terceira jornada, que eu chamo de compartilhar o aprendizado. Sempre escrevi muitos artigos na imprensa especializada, realizei workshops, seminários e conferências, aproveitando o meu trabalho de consultoria para comentar a relação cliente-agência, propostas, remuneração da agência e assim por diante. Mas então decidi usar o aprendizado e a experiência que tinha acumulado nas 2 primeiras jornadas para começar a prever o futuro de agências e clientes. Não gostei do que vi. A relação cliente-agência não era tão forte como costumava ser. O modelo de negócios das agências estava ameaçado e os processos de pitch estavam fora de controle. Decidi elaborar uma proposta de programa para uma mudança radical. Produzi um programa de conferência chamado Sea Changes, que apresentei a clientes em reuniões de agências e audiências mistas da indústria cerca de 30 vezes, em ambos os lados do Atlântico. Também comecei a promover a terceira jornada, não apenas a minha terceira jornada, mas a terceira jornada para inúmeras pessoas talentosas e experientes que aprenderam, aplicaram esse aprendizado e depois descobriram que eram consideradas muito velhas e ultrapassadas, e que estavam destinadas a se aposentar. Percebi que, em todos os ramos, havia uma enorme reserva de talentos ainda capaz de trabalhar e contribuir, mas que aparentemente não queria mais. Pior do que isso, todos os anos há mais demissões, mais aposentadorias, mais desperdício. Isso significa que mais pessoas estão em posição de partilhar o seu aprendizado, mas não são convidadas. Estou em uma missão, não somente com este livro, de dar a essas pessoas a convicção de que há uma terceira jornada para elas. A terceira jornada foi uma decisão chave para mim. Foi tão importante quanto as decisões anteriores de deixar o respeitável ambiente da pesquisa para correr atrás de uma carreira em publicidade,
de buscar novas metas no exterior, de criar minha própria agência e de depois abandonar a vida já conhecida da agência para mergulhar nas águas desconhecidas de consultoria direta a clientes. Realizei projetos e trabalhei com a indústria da publicidade em cerca de 38 países. Tive todas as chances de testemunhar como a tomada de decisão é feita de forma diferente em diferentes países e culturas, bem como em um amplo espectro de diversas empresas e organizações. Nem preciso que me expliquem que homens e mulheres não se comportam necessariamente da mesma forma. Vi também grandes equipes, pequenas equipes, equipes democráticas e administrações hierárquicas. Tive muitos insights sobre a tomada de decisão corporativa e sobre a forma como os líderes, os indivíduos e as equipes operam. Tenho de ser honesto. A experiência não fez de mim o maior fã do mundo corporativo do século XXI. Não aprovo a forma como muitas empresas tomam decisões, nem a forma como muitos gestores, executivos e diretores supostamente devem operar. Se eu acho que não existe mais talento por aí, pelo contrário, na verdade. Em todo o mundo, as empresas podem escolher entre as mais bem formadas, qualificadas, diversificadas e talentosas fontes de gestão da história. Por sua vez, esses homens e mulheres podem recorrer a um apoio tecnológico que teria sido inconcebível mesmo no ano 2000. Eles também podem esperar um aumento exponencial tanto na oferta de informação como de tecnologia. Então, por que é que eu estou sendo crítico? Houve algum equívoco no caminho. Já é uma vontade minha escrever um livro sobre tomada de decisão há um longo tempo, pois acho que é uma das habilidades de vida mais cruciais e, ao mesmo tempo, uma das menos compreendidas e menos bem executadas. Vasculhe as prateleiras na Waterstones ou W.H. Smith, na Blackwells ou Barnes Noble e você encontrará dezenas de títulos sobre liderança e bem poucos sobre decisões. O mesmo acontece na Amazon e nas livrarias de aeroportos. A minha experiência de trabalho com grandes corporações é que muitas, consciente ou inconscientemente, adotaram uma cultura de vetar e adiar decisões. Parece ser bastante aceitável ser cético, mesmo em relação a ideias obviamente boas, e apenas avançar cautelosamente, se houver alguém para desempenhar o papel de advogado do diabo. Isso é um tipo de atraso. Mais insidioso ainda é o processo de avaliação meticuloso, alguns o chamariam de doloroso, que parece ser o destino de tantos projetos de mudança promissores. Pior do que isso, a cultura de gerenciamento interno de muitas organizações tem criado obstáculos ao progresso, pois é sempre necessário esperar pela próxima reunião deste ou daquele conselho ou da equipe de liderança de gestão. Toda essa burocracia faz os procedimentos de embarque e revista do mais lento dos aeroportos parecerem a coisa mais veloz e prática do mundo. Será que a maioria de nós não está interessada em aprender mais sobre tomada de decisões? Ou será que não pensamos muito nisso? Ou então achamos que já somos bons o suficiente nesse aspecto? Talvez seja porque todos agem de maneira confiante sobre pequenas decisões, enquanto pensam que grandes decisões são algo que só pode ser tentado pelos muito poderosos. Ou será que isso se deve à falta de evidência do que grandes tomadores de decisão, algo equivalente ao que figuras como Woods, Messi, Federer e Usain Bolt representam nos esportes, podem alcançar? Será que isso se deve ao fato de que ser um bom tomador de decisões tem sido deixado em segundo plano em relação à liderança? A ciência da decisão é uma área acadêmica complexa e rica, para além da sua importância em todos os aspectos da vida humana. É vital que os líderes políticos e empresariais não só tomem decisões vencedoras, mas também adotem um processo robusto. Isso não é menos importante para os principais agentes em áreas tão diversas como as Forças Armadas, os serviços de emergência, a medicina, o esporte e o investimento, dos fundos especulativos aos cavalos de corrida. Todos nós fazemos malabarismos nas nossas vidas,
Por isso, a tomada de decisão é uma habilidade crucial em tudo, desde escolher uma carreira até um parceiro, desde decidir sobre uma casa até o destino das próximas férias. Mas por que me envolvi tanto com isso? Primeiro, era uma vontade minha aprender mais. Os anos de experiência em primeira mão com o processo de escolha e seleção na AAI me deram algumas percepções únicas sobre o que funciona e o que é mais improvável. Mas eu estava interessado em entender mais profundamente a tomada de decisão. Comecei a ler vorazmente para me certificar de que compreendia os acadêmicos, os consultores e os populistas da economia comportamental. No início de 2011, eu tinha definitivamente decidido escrever este livro. Em fevereiro, tive muita sorte, pois o Institute of Practitioners in Advertising, IPA, se ofereceu para realizar um seminário sobre tomada de decisão e custeá-lo como um agradecimento pelo meu trabalho na relação cliente-agência e pela minha participação na força-tarefa de economia comportamental com o então presidente Rory Sutherland. A minha ambição já era partilhar os meus conhecimentos sobre tomada de decisão com o maior número possível de pessoas. O evento correu bem, além das expectativas do IPA e das minhas, e propiciou a minha primeira exposição pública significativa como um especialista em decisões. Durante o evento, fui persuadido a criar um perfil no Twitter para começar a escrever sobre decisões. Houve desenvolvimentos importantes a partir disso. Meu site, makingbetterdecisionsbetter.com, ganhou seguidores e se tornou uma plataforma na qual eu podia compartilhar uma grande quantidade de tópicos e comentários, espero, inovadores. Uso o Twitter para promover esses posts e os que faço mensalmente no blog da Marketing Society. Reproduzi aqui alguns dos posts do blog, por duas razões. Em primeiro lugar, referem-se sobretudo a acontecimentos ou a controvérsias específicas, os quais espero que sejam mais nítidos e mais relevantes do que mera exposição de teorias. E, em segundo lugar, são fáceis de ler, com cerca de 400 a 500 palavras. Eu atualizei algumas das postagens, mas deixei outras como estavam para dar uma ideia do dilema de decisão específico sobre o qual eu estava escrevendo no momento. Os blogs forneceram uma plataforma, enquanto as entrevistas com tomadores de decisão famosos me deram insumos impagáveis. Serei eternamente grato a essas pessoas inspiradoras por serem generosas o suficiente para compartilhar não apenas suas experiências e ideias, como também seu tempo. Aprendi muito com elas. À medida que compartilho histórias, exemplos e aprendizados no decorrer deste audiolivro, você verá as diferenças inevitáveis entre os modos como essas pessoas fazem escolhas e tomam decisões. Mas estou confiante de que verá também as semelhanças e os fatores em comum entre elas. Muitas das pessoas que entrevistei já tinham sonhos e ambições quando eram muito novas. Muitas vezes antes do seu 10º aniversário. Elas conseguiram articular claramente o que estavam pensando, bem como o que estavam fazendo. Várias delas tiveram, posteriormente, a coragem de fazer mudanças radicais de vida na fase adulta. Muitas dessas mudanças significavam muito mais horas de trabalho e muito menos dinheiro. Todos os meus entrevistados conseguiram identificar a chance, o desafio ou o problema específico que representava uma oportunidade para tomar uma decisão realmente importante. Quase todos apontaram o instinto como seu principal impulsionador na tomada de decisão, tendo passado pela análise de opções e pela avaliação de riscos. As entrevistas me fizeram respeitar profundamente não só as decisões, mas também a forma como essas decisões foram tomadas. Desde que concluí esta obra, tomei a maior decisão da minha carreira empresarial: virar as costas para 75% da minha receita, recusando-me a organizar mais pitches para pedir às agências bens gratuitos. Meu objetivo agora é guiar toda a indústria por um caminho melhor.
Apesar de assustador, era a coisa certa a se fazer. Uma decisão instintiva com apoio racional. E sim, eu pensei muito sobre essa decisão antes de tomá-la.